Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você aí, que é especial, que está me ouvindo nessa hora. Eu quero agora me dirigir a você, Darcy, para que nós juntas venhamos a estar meditando em alguns versículos, estar mudando, falando estratégias, né? Tendo métodos para estarmos assim tendo mais vontade de lermos a Bíblia, né? Porque as pessoas às vezes têm dificuldade de pegar para ler a palavra, porque lê ali do início ao fim, às vezes lê de Gênesis a Apocalipse, mas é difícil realmente de assim sozinho assimilar. Então a gente pode, né, juntas, eu e você, né, você e eu, com as pessoas, com quem é interessado, né? Então a gente lê junto alguns versículos, né, juntos na nossa simplicidade, tentarmos meditar um pouco mais na palavra. Então eu deixo para você escolher um versículo, né, hoje, para a gente estar meditando, tá bom? É verdade, a gente sempre tem dificuldade sozinha, né, de estar aprendendo a palavra. A gente até lê, né, mas a gente não consegue assimilar sozinha. Eu quero sim, a gente juntas aprender, né, a palavra. Vamos sim falar de vários versículos, né, corriqueiros que sempre falamos e para a gente estar analisando, né, muitos versículos, né, posso todas as coisas, aquele que me fortalece, conhecereis a verdade o libertará, enfim, muitos versículos que podemos analisar juntas. Eu quero sim. Então, eu já até peço por nós, né, para estar já dando joinha, compartilhar com as outras. Se você gostar do vídeo, compartilha com outras pessoas, né? Se não, se inscreva, aperte o sininho, né, para ter as notificações dos nossos vídeos. Se não gostar, deixa pra lá, gente. É só não ver, né? Não precisa criticar, não precisa nada. É só não ver, deixa pra lá, pula, não tá interessado? Então, deixa pra lá. Mas se estiver interessado, a gente juntas está meditando em alguns versículos, né, na palavra, vamos juntas nessa, tá bom? Eu entendi. Então, sem mais delongas, vamos ler hoje, meditar juntas, Romanos 12, né? E mais para frente teremos outros e outros versículos, né? Que, assim, corriqueiro, vamos dizer assim, que sempre nós estamos falando sobre ele, mas às vezes nós podemos ter uma nova visão, né? Assim, renovar a visão lendo o versículo. Você já cumprimentou todos, eu também cumprimento, que todos sejam agora pela direção do Espírito Santo. E então vamos meditar em Romanos 12. Romanos 12, versículo 3 diz assim: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense que é de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então nós temos que não dar de si mesmo, mas dar da palavra, porque só a palavra transforma. Só a palavra é culto racional, não as nossas ideias, né? De interesse, né? A gente tem que se interessar pela palavra, para a gente não só conhecer a Deus só de ouvir falar. Então, por isso nós temos que nos interessar. Tem pessoas que falam assim, mas eu não entendo, não sei o quê. Claro, porque muitas vezes quando nós estamos, o pastor, o professor dominical, ou que está nos ensinando, o que nós fazemos? A gente masca chiclete, a gente olha para o quê, não sei o quê. Muitos até anota, né? Anota, mas chega em casa e não estuda, não pesquisa. Outra coisa que é errado, quando o pastor, o professor da escola bíblica estiver ensinando, né? Fica ligado no que eles estão ensinando, falando ali, entende? Ligado. Então,
Quando eles falavam capítulo tal, versículo tal, vocês anotam rapidamente o que é errado, só se ele mandar, mas é errado, vocês ficarem procurando assim, porque, entendeu? Não sabe, aí vocês nem conseguem abrir onde está e não consegue assimilar o que está escrito com o que ele está explicando. Não conseguem. Fica naquela, eu vejo, fica naquela agonia assim, o mestre, né, tá lá falando, tá explicando, e a pessoa tá com a mente ligada procurando onde que tá a palavra. Entendeu? Aí acabam achando, aí pegam o papelzinho, aí anotam ali, entende? E perde. Não tem como. Aí mesmo que chegar em casa, se ele tiver anotado, chegar em casa, vai estudar, não vai lembrar o que foi falado. Então nós temos que organizar a nossa mente. Organizar a nossa mente. Tem que estar ligado. Se a gente não ficar ligado, a gente não aprende. Né? Eu sempre fui muito interessada em aprender a palavra. Não é que eu sei, não. Como está escrito lá em Filipenses, né, 3. Não que eu saiba, eu não sei. Mas eu prossigo. Né? Eu prossigo, eu procuro prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então, eu escrevi aqui sobre o versículo 3, né, de Romanos 12, eu escrevi assim, nós temos que se interessar, estudar, entender, ouvir e praticar. Aí eu lembrei do tipo de pregação que eu falei lá no início. Nós temos várias pregações, né? Pregações temáticas, textual, e as pessoas às vezes pegam aquele tema, né? Às vezes tem um tema ali, o culto tem um tema, e a pessoa faz a pregação sobre aquele tema muito bonito, né? Impactante, mas quando às vezes ele vai para casa, quem não está interessado, claro, né, em meditar naquele tema, naquela palavra que foi falado, acaba indo com o vento, né? As palavras que não conseguem entrar na nossa mente, acaba o vento levando. Então é difícil. Texto, né? O texto também, a pessoa lê um texto, aí fala de outras coisas, então a pessoa não chega em lugar nenhum. Quando nós, responsabilidade, que não chegam na casa de uma pessoa. Eu já vi muito isso, né? De acompanhar pessoas que vai num lar, por exemplo, aí abre a Bíblia aí no texto e tal. Aí a pessoa lê, tal. Aí a pessoa leu ali e agora o resto da palavra começam a falar da vida de todo mundo. Porque isso assim, porque aconteceu isso com meu marido, com não sei o que, com meu filho, e isso já aconteceu, não sei o que, mas não sei. Aí a dona da casa, né, esboça o que ela está passando, tristeza, não sei o que. Então ali passa a ser apenas uma conversa. Né? A gente não está evangelizando, não está levando a palavra de Deus. Né? Então, aí começam a falar de coisas corriqueiras, coisas que todo mundo vive. Jesus falou, no mundo tereis aflição, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas como que Jesus venceu o mundo? Venceu com a palavra. Né? Uma vez eu vi uma pregação de uma pessoa que é culta, né? Não importa aonde, eu não vou estar falando aonde e como, foi na rua. Então a pessoa era culta, né? E foi convidada. Aí a pessoa abriu, nunca esqueci, ficou na minha mente e na mente de muitas amigas minhas que eu convidei para ir nessa localidade, mandou abrir Jeremias 5. Só não lembro o versículo. Jeremias 5. Aí simplesmente abriu, leu, falou um versículo e esboçou toda a sua vida. Desde que veio lá do norte até aqui, o sacrifício que passou, que não passou, que aconteceu, quem sofreu, quem apanhou, quem matou. Toda a sua vida. Todos ficaram frustrados. E eu muito mais, porque foi eu que organizei.
né? E todos ali esperando a palavra, esperando o culto racional. Eu só estou falando isso para que nós venhamos a entender o que é culto racional. O culto racional não pode fugir do propósito de culto, do propósito de Deus. Entende, gente? A nossa pregação tem que ser expositiva. Não é o caso aqui eu explicar para vocês o que é pregação expositiva. Eu quero dizer que a nossa pregação tem que ser expositiva. Quero dizer o porquê, né? Sendo no lar, sendo na rua, sendo em qualquer local, sendo em congregação, para agradar a Deus, eu creio que tem que ser expositiva. Por quê? Né? Porque o pregador esboça texto e contexto, né? Porque texto sem contexto é pretexto para a heresia, mas o pregador, o mensageiro, né? Seja lá quem for, né? O pregador esboça texto e contexto do que está escrito e não voa o quê? Para suas ideias, propósitos e sabedoria, né? Para ilustrações mundanas, que eu já vi muito. Então, ele não sai do objetivo. Nós hoje vivemos na graça. Então, como está escrito em 1 Coríntios 3, 10, 11 e sucessivamente, devemos pregar por o quê? Pelo reino espiritual, por Jesus Cristo, Jesus ressurreto. Mas aí ele vai lá para Abraão, não sei o que, Sansão. Isso é coisa que a pessoa tem que ler sozinha, pesquisar em casa, estudar para assimilar, para entender. Porque muitos da palavra, claro, da graça, nós só vamos entender se nós conhecermos o que é as Escrituras. Mas cada um tem que ir lá, né, pesquisar e estudar as Escrituras. Agora, na responsabilidade do ensino hoje, nós ensinamos a graça de Deus, que João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Então ele já deu. Jesus já veio, já morreu, já nos reconciliou, já nos salvou. Efésios 2,8, pela graça sois o que? Salvo. Ou está dizendo que pela graça eu vou te salvar? Não. Então que nós temos que não fugir do propósito de culto, né? Salomão, quando não tinha sabedoria, o que ele fez? Ele pediu a Deus sabedoria. Então nós também. E está escrito lá no livro de Mateus: se não tem sabedoria, peça a Deus sabedoria. É a Deus, né? Entra para o seu quarto, com suas orações lá no quarto, né? Entra para o seu secreto com Deus, né? Que é essa oração que agrada a Deus, você e Deus, sendo secreto. Ele lá no livro está dizendo que a oração não é aquela que diz, porque eu sou assim, que sei o quê. Tem muita oração de recado, né? Muita oração de recado. Então a oração é o nosso secreto, nós Deus, e a oração que nós intercedemos, né? Porque nós estamos seguindo o quê? A Jesus Cristo. Então ele é o nosso intercessor, ele é o único mediador, né, entre o homem e Deus. Nós somos o quê? Semelhante a ele. Então intercedemos. Orações de intercessão. A pregação expositiva não escolhe o que tema, né, para agradar pessoas, né? Para agradar o quê? Propósito de culto. Que muito tema, muito texto é para agradar ele o propósito do culto. Do que a pessoa quer, o que não é manipular, mas a palavra é manipular de um sentido positivo, não negativo. Então, do propósito que quer falar. Tipo, quer falar sobre salvação? Então, aquele texto só vai falar sobre salvação, né? Ali está poder estimulando, manipulando a mente para que não só está naquele objetivo. É isso que eu quero dizer. Então, a pregação expositiva, ela não escolhe, porque é o Espírito Santo que dirige. Então, a pregação expositiva não escolhe tema para agradar ou para manipular, né? Por quê? A exposição, quem prega, né? Quem tem esse tipo de pregação, lê lá 2 Timóteo 4, do versículo 1 ao 5. Né? Nós temos que pregar em tempo e fora de tempo, agradando ou não, entendeu?
A expositiva, a pregação expositiva esclarece e ensina o quê? A verdade da palavra, não a minha verdade, não o que eu penso, né? Do que eu acho, do que eu desejo para você, do que eu quero para você. Não. Ela esclarece e ensina a verdade da palavra e não do que o pregador acha ou aprendeu, né, com A ou B. A hermenêutica e a homilética, né, que é a arte de pregar, a arte de interpretar, tem que se aplicar na verdade que está escrito, a exegese, né, extrair do que já está posto, né? É o fundamento, né? O firme fundamento que foi dado a Paulo, no nosso caso. Porque quase não se vê pregação expositiva. Não se vê. Porque os pregadores gostam de pregar o quê? Induzindo as mentes a se voltar o quê? Para o seu poder ou a sua instituição, né? O seu objetivo, né? Você vê quando é um exemplo, vou abrir um parênteses aqui, um exemplo. Quando o culto ele quer falar de manutenção, né? De manutenção, porque precisamos de manutenção. Então eles vão aonde? Malaquias 3:10. A pessoa já sabe, abriu Malaquias 3:10, a gente já sabe o que vai ser falado. Em outros textos. Entende? Então, eu estou dando um exemplo, né? A mente vai para onde? Mas não é explicado, né, o contexto. O contexto de quê? O contexto de para quem foi falado, o contexto da época que foi falado, por que foi falado, né? Aí só você indo lá no livro e estudar o contexto, meditar, para entender. Né? Para entender. Porque muitos acham que Jesus disse assim: eu sou a porta. Eu sou a porta. Né? Está lá no livro de João. Muitos não vão assimilar que estudar para saber o que Jesus está falando, que eu sou a porta. E como e por que está falando? É uma linguagem de figura. Aí muitos não vão lá entender o que é uma linguagem de figura, uma metáfora. Ninguém vai lá entender o que é uma parábola. Ninguém vai entender o que é costume, o que é tradição. Entende? Temos que assimilar tudo isso para que a gente venha juntar. Eu vou abrir mais um parênteses aqui para poder ajudar, né? Ajudar a mim mesmo e ajudar você que está ouvindo aí. Eu comecei a assimilar um pouquinho a mais, né? Um degrauzinho a mais, depois que eu entendi o que era, né? Reino dividido. Eu comecei a entender. Eu fui lá, aí comecei a pesquisar, a estudar sobre os reis, né? Que é Saul, Davi, Salomão. Aí eu comecei a estudar a divisão dos reinos depois de Salomão. Quem dividiu, por que dividiu. Aí eu comecei a assimilar o que era reino do norte e reino do sul. Quem que era Israel, quem que era Judá. Então, por aí, estou dando a dica para vocês. Qual era a palavra para Judá? Qual era a palavra para Israel? Que era samaritano? Porque não gostavam do samaritano? Pois fui lá estudar Babilônia, o rei, os propósitos. E a gente vai assimilando, entendendo. Depois você pode ler, depois que você ler, é claro, a Bíblia toda, pesquisar, você assimila lendo o livro de Hebreus, o livro de Romanos, o livro de Efésios, Colossenses. Depois que você começa a entender lá atrás.
O livro de Isaías é fundamental. Lembra que Jesus ele pregou sobre o livro de Isaías. É fundamental. Jeremias, né? Nós lemos lá, às vezes, o Jeremias, e temos que entender o que é o livro de Jeremias, para quem, por quê, em que época, por que foi escrito. Porque Jesus disse não, porque Deus disse, né? Porque Deus disse isso, Deus disse aquilo, no livro de Jeremias, para irmos lá para a graça, para depois da cruz, para entender o que Jesus nos disse e o que Cristo nos guia. Então, a pregação expositiva, né? Por que quase não se vê a pregação expositiva? Porque os pregadores gostam de pregar, induzir as mentes a se voltar para o seu poder, né? O seu eu, né? Leva o pregador. Então, para terminarmos, né? Falamos que o pregador expositivo, né? Todos nós que ensinamos, que falamos da palavra, né? É bom fazer pregações expositivas, porque o pregador expositivo, ele lê, entende e ensina, né? Não se põe como intercessor. Ele mostra Jesus Cristo como o único intercessor, mediador entre Deus e o homem, porque assim está escrito na palavra, né? Então, ele não anula o poder de Deus, o que já foi feito, né, na cruz. Jesus já pagou, né, com preço de sangue lá na cruz, né? Efésios 2:8. Jesus só mandou dar o quê? A boa notícia. Então, a nossa função, seja qual for o seu dom, de profeta, de mestre, disso, daquilo, não importa. Deus distribuiu dons e nos mandou a nos aperfeiçoar, né? Nos unir na mesma unidade para fazer o quê? Para dar essa boa notícia e de dar essa boa notícia. Ele só mandou isso, não mandou que a gente priorizar o quê? A nossa autoridade. Não mandou priorizar que nós somos responsáveis pela salvação de A e de B. Nem a nossa nós somos responsáveis, né? Não mandou nós priorizarmos a nossa glória, a nossa honra. Deus já disse, né? Deus não divide a sua glória, a sua honra com ninguém. Ele só mandou a gente dar a boa notícia, né? De graça recebei, de graça dai. Que passa disto, né? Vem o quê? Vem do opositor. Quem é o opositor? Satanás, né? Lembra lá que Jesus chamou Pedro de Satanás? Quando Pedro estava ali querendo se opor, né? O propósito de Deus, né? Ele falou, não, faço isso, eu faço aquilo. E ele disse, arreda-te de mim, Satanás. Então, Satanás quer dizer opositor. Então, todo aquele que é opositor, né, contra a palavra de Cristo hoje, né, ele é opositor, ele é Satanás. Satanás quer dizer opositor simplesmente. Então, o que passa disto vem do opositor. O que é opositor? Anticristo, está contra Cristo. Se não é com Cristo, é contra Cristo, é anticristo. Então, é com essa palavra que nós vamos ficar hoje, né? E para terminar, eu vou estar lendo aqui 1 Coríntios 1, versículo 30 e 31, que diz assim, ó, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Bem? Então é essa palavra que hoje nós lemos juntos e meditamos juntos. Bem?
Adorei, Daci. Foi muito bom meditarmos juntos. Bem que Jesus falou, né? Onde tiver 2 ou 3 ou mais em meu nome, ali eu estarei. Então, à luz do Espírito Santo, né, eu entendi melhor a palavra. Então, vamos ver qual é o próximo versículo, né? Vamos para a gente estar entendendo a palavra.